Olá, turminha! Estamos de volta hoje com um conteúdo, diferente, que são os ossos e os músculos. Só que antes, vamos lembrar da atividade que foi realizada na aula passada. Lembram um pouco sobre os níveis do corpo humano? Que essas células dariam origem aos tecidos, os tecidos aos órgãos, os órgãos, o sistema e o sistema, o organismo. Hoje nós vamos estudar um desses sistemas, que será o sistema esquelético. O nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos diferentes. Para realizar esses movimentos, nós precisamos de três coisas. Os ossos, os músculos e nosso cérebrozinho. O esqueleto humano. O esqueleto humano é um conjunto de ossos, Ele é formado por 206 ossos, só que 206 ossos são compostos no corpo adulto. Uma criança, um bebê, ela tem mais ossos do que um adulto. Por quê? Porque para que ele passe no canal vaginal, quando a mãe vai ter o bebê, ele precisa comprimir alguns ossos. Exemplo, os ossos do nosso crânio, quando estamos prestes a nascer, ele vai se comprimir, ele vai juntar para poder ter a passagem no canal vaginal. Aí depois de um tempo, esses ossos eles vão se unir. Vocês já ouviram, tenho certeza que vocês já ouviram, o falar de moleira, Algumas crianças têm uma moleira muito aberta e você consegue sentir. É um exemplo de um dos ossos do crânio que nasce aberto e depois, com o passar dos anos, eles se unem, eles se fecham, eles se tornam um só. Além disso, esses ossos eles possuem funções diferentes dependendo do lugar onde ele está. Temos aqui alguns exemplos de ossos. O crânio, localizado na nossa cabeça, a clavícula, no nosso braço, a espátula, o mero, o rádio, una, fêmur, fíbula, tíbia, maxilar, mandíbula, costelas, íleo, pubis, isquio e patela. Vocês podem enxergar esses ossos mais especificamente com a melhor qualidade se vocês forem lá no livro de vocês e olharem a imagem. O sistema esquelético, ele tem várias funções. Quais são essas funções? Essas funções são de sustentação, de proteção, movimentação, produção de células do sangue e armazenamento de minerais. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui o crânio, Ele serve para proteger o nosso cérebro, a nossa massa cinzenta. Temos aqui as costelas, que servem também de proteção para os órgãos como pulmão e coração. E além disso, os nossos ossos é capaz de realizar movimentos. E como eu disse antes, nós precisamos de três sistemas para poder realizar esses movimentos. Os ossos, eles não se movem sozinhos. Ele precisa tanto do sistema nervoso quanto do sistema muscular. Os ossos armazenam diversos minerais. Entre esses minerais está o cálcio e o fósforo, que são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue em quantidades adequadas. Então, esses ossos também vai regular a quantidade de cálcio e fósforo que vai ser liberado no nosso corpo. Além disso, o cálcio, ele vai dar uma resistência aos nossos ossos, e às fibras colágenas. Outros materiais conferem ossos certa flexibilidade e resistência a fraturas. Apesar de, o cálcio, ele dá um pouco de resistência a essas fraturas, não significa dizer que os nossos ossos, eles são inquebráveis. Os nossos ossos, eles se quebram sim, dependendo da força com que ele for atingido. Temos aqui as articulações,
que também podemos denominar como juntas. Os locos são o quê? São os locais onde dois ou mais ossos conseguem se unir. Nós temos aqui como exemplo, na imagem, os ossos do nosso joelho, a junta do nosso joelho. Nosso corpo possui articulação fixas. O que são isso? São os ossos que não conseguem se mover, que temos como exemplo o osso da nossa cabeça, o nosso crânio. Ele não consegue se mover diferente das nossas articulações, dos nossos braços, do nosso joelho e um pouco da nossa coluna vertebral. Temos as articulações móveis. O que são as articulações móveis? São os ossos que nós conseguimos dar um pouco de movimento, O braço, o joelho e a coluna, como eu falei antes. Os ossos se mantêm unidos pelo tecido conjuntivo, que nós chamamos de ligamento. Temos aqui, em muitas articulações, a extremidade dos ossos são cobertos por cartilagem, que os protege contra o atrito e o desgaste. Eu tenho certeza que vocês já observaram, ao comer um pedaço de frango, uma coxa de frango, no finalzinho do fêmur lá do frango, ele vai ter uma cartilagem, uma parte um pouco mais branquinha e mais macia. Então, essa parte branquinha e mais macia é o que nós chamamos de cartilagem. Outra coisa, nós temos entre um osso e outro, nessas juntas, nessas articulações, o líquido sinovial. O que é esse líquido sinovial? É esse líquido que vai lubrificar as nossas juntas. Quando um osso quebra, dizemos que ocorreu uma fratura. Tenho certeza que vocês já escutaram muito isso em jogos de futebol e até mesmo em algumas especialidades olímpicas que isso costuma ocorrer. A resistência dos ossos nem sempre consegue impedir a fratura, que acaba ocasionando um trauma. No entanto, o osso fraturado pode ser reparado por meio de alguns processos que envolvem algumas etapas. Vai depender do tipo de fratura para que a gente possa fazer esses reparos. Quando é uma fratura muito grande, nós temos que usar, às vezes, o gesso para imobilizar o osso e que ele não possa mover e haja ainda mais problemas futuros. A nossa coluna vertebral, ela além de possibilitar o movimento, ela também mantém a nossa postura ereta. Só que nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Vamos exercitar um pouco a nossa mente, Botar a nossa cabecinha para funcionar e relembrar o que nós estudamos hoje. Você vai lá no link do nosso vídeo, vai ter este link, você vai clicar em cima, ele lhe direcionará para fazer essa atividade. Como você vai desenvolver essa atividade? Nós temos aqui o esqueleto humano, as partes desse esqueleto, a parte dos ossos. Você vai mover esse pontinho de cada um e colocar nas bolinhas correspondente a cada localização do osso. Compreendido? Até a próxima e nos vemos logo, logo!